Ela sabe que não foi assim que aconteceu, mas as palavras que estão escritas lá dão a entender que foi isso que aconteceu, que foi que eu cheguei, vi uma pessoa incapaz, me aproveitei da situação, deixei uma água e fui embora. Não foi isso que aconteceu. Dessa vez, a história é aquela história que não tem meu lado, não tem eu falando disso em lugar nenhum, que não seja naquele penúltimo vídeo que eu postei. Eu falei que não queria mais falar sobre, mas eu venho conversando muito com muitas pessoas e as pessoas falam: Anthony, ninguém sabe sua história e você sabe que você não viveu isso, então você tem que falar isso. Isso aqui começa em janeiro de 2025. Essa história específica, né? As coisas começaram bem antes. Eu tava num churrasco de despedida que os meus amigos, né, daqui de Fortaleza, me convidaram, porque eu ia viajar para São Paulo de volta para poder continuar rimando. Nesse meu tempo que eu tava em Fortaleza, que era mais ou menos um mês, eu tinha recebido muitas mensagens para se encontrar, para conversar, para estar junto de uma pessoa que eu já tinha me relacionado antes. Eu dificilmente aceitava esses convites porque eu queria cortar contato e relações. Tipo, isso que a gente tinha já tinha acabado e já estava passando do limite. A realidade é que já tinha passado do limite. O fim desse relacionamento foi terrível. Foi um término à distância porque, na sua grande maioria, eu diria em 70%, já que foram 10 meses, 70%, no caso 7 meses, foi um namoro à distância. Então, que dia foi esse e como essa história aconteceu? Agora a gente volta pro churrasco. Eu recebi diversas mensagens que era tipo: vem pra cá, por favor, tô muito mal, não tô bem, as coisas não tão legal, tô chorando muito, você isso, você aquilo, e minha mãe tá em casa, mas não pode me ajudar, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, eu tô passando mal, quero que você venha. Essas eram as mensagens. Só lembrando que isso aconteceu em 2025, em janeiro. E eu não tenho mensagens, nem print, nem conversa, nem nada disso. Não tenho nenhum arquivo dessas coisas. Quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi a mãe dela. Abriu a porta pra mim, disse: oi, tudo bom? Nossa relação era boa, por mais que distante, não era uma relação de ódio, ou rancor, ou xingamentos. Nosso relacionamento terminou, mas não houve nenhum xingamento, tipo, seu isso, seu aquilo, jamais. E principalmente, sua isso, sua aquilo, isso nunca ocorreu. Quando eu cheguei, a situação era a seguinte: tinha essa pessoa sentada na cama, chorando, com o braço com cortes, assim, sabe? Aqueles cortes, vários cortes assim. Então a sensação que me deu: o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Sentei, conversei, pedi à mãe dessa pessoa álcool e algodão pra poder limpar os cortes, né? Eu imaginei que, tipo, a primeira coisa que eu devia ter feito. Aí fiz isso, limpei os cortes. Depois de limpo, a gente começou a conversar e eu cheguei lá umas 11 horas, 11h30. A gente conversou por muito tempo pra poder cessar aquele momento de choro e desespero, que o que eu tava vendo ali era uma pessoa, tipo assim, instável emocionalmente, e eu queria ajudar de alguma forma, tá ligado? Eu senti que eu devia e eu tava lá pra isso, basicamente. A gente conversou, esse choro parou, essa instabilidade emocional sumiu, e essa pessoa tava bem aqui, ó, conversando comigo. Porque, tipo, o assunto já era outro, a conversa já era outra, a história já era outra, já não tinha mais nada. Só, e aí, mano, como é que tá? Porra, as coisas, a vida é muito boa, né? Não, pô, é isso mesmo, as coisas legais e tal. Enfim, papo de mesa de bar. Ah, blá, 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 eu fiz isso, eu tava ali, eu fui ali, eu tava com não sei quem. Vai, papo vem, a gente comeu, a gente assistiu, a gente deitou, a gente riu. Em algum desse momento, umas 3 horas, 4 horas da manhã, a gente ficou. A gente era ex e, tipo, era normal, a gente se encontrava e meio que, entendeu? Quando você encontra o ex, tal hora, você tá ali, conversandinho, você nem percebe, você, porra, tô ficando com essa pessoa de novo. Às vezes, você nem
tinha essa intenção e nem queria, mas chega nesse momento, tipo, pô, passou um momento triste, já passou tudo isso, já tava lá, vamos ficar. A gente ficou. Dormimos juntos, acordei de manhã, dormi de novo, acordei mais uma vez, dormi de novo, levantei e pensei, tenho que ir pra casa, porque falei pra minha mãe que ia pra um churrasco, e é, 12 horas da tarde, e eu não voltei pra casa ainda. Fui lá, na mãe dessa pessoa, falei, oi mãe dessa pessoa, tem como a senhora dar um salve ali na menina e tal, botar comida pra ela, porque, porra, tá ligado, né? É bom manter bem. Onde é que tem água aqui? Arrumei uma água lá, deixei a aguinha lá e me saí, mano, fui embora, tá ligado? Fui pra minha casa. E, como não era uma pessoa que trocávamos conversas e, tá ligado? Tipo, era sempre uma mensagem ali ou outra, não passei meses sem falar, só, não, tipo, tinha esse contato, né? De todo santo dia responder mensagem. Então, meio que foi isso que aconteceu. Continuou sendo o que era, mesmo após aquele momento ali que a gente tinha passado. O ano passou, a gente seguiu trocando mensagens esporadicamente. Eu digo esporadicamente porque pelo menos uma vez por mês a gente dizia um pro outro. E aí, como é que tá? Quando eu fui em Fortaleza, tô indo tal data, vou fazer tal coisa, tô em tal estado, vamos não sei o que, vamos se encontrar. Até o início desse mês. Que foi quando essas conversas, né, esse relato apareceu no TikTok e tomou essa proporção que tomou, do jeito que tomou. Quando ali eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir, eu não sabia o que dizer, eu senti raiva, senti angústia, tristeza, eu fiquei tipo, mano, a gente se encontrou em janeiro, em dezembro, e ela não me falou isso, tá ligado? Tipo, ela passou esse tempo inteiro sem me falar isso. Por que ela nunca me falou, tá ligado? Por que a gente não conversou sobre isso? Porque da versão da história dela, eu não tinha noção de que ela não lembrava, de que ela tinha tomado tantas gotas de não sei o que. Eu, de verdade, não sabia, mano. Como eu falei pra vocês, eu não tenho as mensagens do WhatsApp no dia da conversa e no dia que eu fui lá, né? Ela disse que tomou tantas gotas, 130 gotas desse Rivotril. 130 gotas, a pessoa entra em coma. 100 gotas, a pessoa também não consegue falar direito. Apatia completa. E não era isso. E não era assim que essa pessoa estava quando eu fui ao encontro dessa pessoa. Estava chorando, obviamente, mas grogue, drogada, sem consciência, sem condições, inerte à situação, incapaz. Não era isso. Não era. Eu não beijo pessoa bêbada. Tá tipo bêbada demais, sabe, gente? Bêbada demais que chega, não sei o que, já chega te agarrando porque a bebida te eleva, porque você fica soltinho e tal. Pois é, eu já acho que tipo isso é passar do limite. Se essa pessoa, caso essa pessoa estivesse inerte, a gente ia ligar pra ambulância. Mas não era assim que ela tava. Ela tava chorando, mas ela tava normal, tranquila, na paz. A gente ficou, mano. Não me aproveitei de uma situação onde a pessoa estava inconsciente. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Jamais faria isso. Jamais. A mãe dela estava lá na casa. Ela sabe que não foi assim que aconteceu. Mas as palavras que estão escritas lá dão a entender que foi isso que aconteceu. Que foi que eu cheguei, vi uma pessoa incapaz, me aproveitei da situação, deixei uma água e fui embora. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o que eu acabei de contar. Eu entendo completamente a irresponsabilidade desse ato. De... Por mais que parecesse normal, estivesse normal, eu entendo que eu passei o limite, mano. Mesmo que consensual, mesmo que ok, ali, naquele momento, eu entendi que não devia ter feito isso. Porque olha o problema que deu, né? Olha o que aconteceu a partir disso. Olha o que se tornou. Eu fiquei com muito medo de vir falar isso aqui, sabe? Porque quando a pessoa está sob efeito de drogas, independente de qual seja, e você fica com essa pessoa, você cometeu um crime. Isso é crime. Por mais que você não saiba, por mais que você não tenha noção do que a pessoa tá, tipo, ali, só de ver, entendeu? Só de conversar, só de entender. Isso é um crime. Então eu fiquei, tipo, mano, eu cometi um crime aí sem querer, tá ligado?
sem saber que estava cometendo um crime. Dei um passo a mais de um negócio que eu não sabia. Por isso que eu não vim falar. E por isso que só agora eu vim falar, porque agora, como já passou todo esse boom, todas essas coisas inteiras, agora eu consigo simplesmente dizer sem pesar no coração, sem pender pro meu lado, sem pender pro outro lado, entendeu? Eu queria falar a minha versão do que aconteceu naquele momento. Eu queria deixar bem claro que esses vídeos que eu tô postando não tem intenção de esconder meu erro ou mascarar a minha irresponsabilidade, de forma alguma. Esse tempo eu venho pensando nisso porque até então não era uma história de conhecimento minha. Como eu falei no vídeo, eu não sabia que era assim que essa pessoa se sentia, entendeu? Eu não tô vindo aqui pra dizer que tem um lado certo e um lado errado da história, e sim contar a segunda parte, né? Porque a primeira já foi contada. Agora a segunda parte só tá vindo a público falar agora que sou eu. É uma situação de que eu imagino que não tem uma pessoa no mundo que saiba como agir. Não tem uma pessoa do marketing que entenda como se pronuncia sobre isso de forma humana. Eu quero falar de forma humana, com realidade no que eu estou dizendo aqui. E mais uma vez, deixando bem claro, não estou dizendo que ninguém está errado, que não sei o que lado está certo, que lado B. Só estou compartilhando a minha visão.